O Internacional vence o Botafogo por 3-1 no estádio Beira-Rio e encerra a participação no Campeonato Brasileiro na 9ª colocação. Mas é na coletiva que a coisa ficou séria e o bicho pegou. Declarações fortes de Alessandro Barcelos, desabafo de Magrão e até mesmo uma entrelinha do técnico Kudê a respeito do futuro dele no clube. A gente vai falar sobre tudo isso e vai ser agora, porque a eleição tá pegando fogo. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar aí as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos bastidores do Beira-Rio, lá nos corredores da Padre Cacique, porque agora Campeonato Brasileiro encerrado, vem meu amigo, vem a eleição e agora quinta, sexta e o próprio sábado, né? Das 9 às 17, o bicho vai pegar, a coisa vai ferver. Fica comigo até o final do vídeo, porque tem muita coisa pra gente falar nesse conteúdo, tenho muito bastidor, tava lá no Beira-Rio, óbvio, né, por conta não só do jogo e da cobertura do Voz do Gigante, mas também depois conversei com muitas pessoas e vou tentar te explicar o que aconteceu lá, tentar te explicar as entrelinhas, principalmente, né, das falas do presidente Alessandro Barcelos, do Magrão e do Eduardo Kudê. Te inscreve no canal, ativa aí a notificação e deixa teu like que ajuda pra caramba também o meu trabalho. Só para a gente lembrar, tá? O Inter acaba então o Campeonato Brasileiro na 9ª colocação, embolsa 26 milhões e 800 mil reais por essa posição. No total, se a gente for olhar o retorno, porque a gente pode quase botar uma diferença ali de, vamos dizer, primeiro turno Mano Menezes e o retorno o Eduardo Kudê, o Inter termina na 5ª colocação. Tá aqui, ó, a tabela, por exemplo, do retorno, tá? E aí, eu acho que é importante a gente fazer esse destaque, porque a gente acaba jogando, inclusive, algumas partidas do retorno com o time reserva, porque a gente estava na Libertadores, estava dando foco para a Libertadores, e aí o debate pode ser, né, se estava certo, se estava errado, enfim, por conta do que se almejava, né, na América. Mas, vamos lá, eu acho que o jogo como um todo, tá? O Inter jogou bem, até teve jogadores fazendo a mesma performance individual, né? Maurício jogando demais, Arangue jogando demais, Alan Patrick marcando um golaço, o domínio que ele tem na hora do gol, antes, né, de deslocar o goleiro do Botafogo, é um absurdo. O Ener Valencia, para variar, cravando ali mais um gol, né? É o 15º envolvimento em gols na temporada, né? São 13 gols e mais 2 assistências. No Campeonato Brasileiro ele faz 9. É um absurdo o que tá jogando o Ener Valencia, né? Com uma pré-temporada e tudo mais que a gente já falou aqui, eu acredito que a gente vai longe. Mas eu não quero falar muito sobre o jogo, ainda que a gente tenha sido assaltado, né? A gente foi assaltado ontem. O gol que o Ener Valencia entra a dribles lá e for marcado impedimento é um absurdo, tá? Então, olha, meu Deus, eu não vou nem falar muito aqui porque daqui a pouco o jurídico não vai me permitir. Mas assim, depois teve a coletiva, né? Aí a gente tem alguns destaques a fazer. Vamos falar primeiro do Kudê, né? O Kudê, claro, faz uma avaliação sobre o trabalho dele no clube, sobre o período dele como técnico do Internacional. Diz que o trabalho e a performance do time mudou, né, de uma forma espantosa, e é verdade mesmo, não tem nem o que falar, né? Faz duras críticas que era difícil até de dar um treino quando ele chegou aqui pela falta de intensidade e tudo mais. Só que além do que ele explica a partir da sua chegada ou da evolução do time dele, a eleição que toma conta, né? Porque é óbvio que tá todo mundo querendo saber, os repórteres queriam saber, a própria rede social como um todo, né? Queria saber, por exemplo, qual vai ser o futuro do Kudê no Internacional. Porque o Roberto Melo já procurou ele, o próprio Kudê já deixou bem claro isso, mas havia uma questão se o Kudê fica ou não com o Melo, caso o Melo vença a eleição. E me ficou muito claro nas entrelinhas que o Kudê quer ficar no Inter. Isso para mim está muito claro.
que ele fala em determinado momento assim: eu sou amigo do Alessandro, eu tenho uma intimidade com o Alessandro, eu tenho uma relação próxima com o Alessandro, eu vou ter de criar isso com o Roberto Melo. Ou seja, se ele vai ter de criar, ou se o Melo ganha a eleição, ele vai ficar no Internacional, ele quer ficar no Internacional, e aí talvez vai ter que criar algo com o Roberto Melo, assim como ele já tem com o Cudê, mas com o Barcelos. Ele não esconde o fato de que ele quer continuar no Inter, assim como ele não esconde o fato que ele tem o Alessandro Barcelos como um amigo, e não só uma relação de presidente e treinador. É muito claro. Ele fala que conhece a família do Alessandro Barcelos, ele fala que o Alessandro Barcelos, quando contratou ele, foi pelo telefone, ele brinca, né? Foi um sequestro, não foi uma contratação. E aí ele atende o telefone meia-noite e no outro dia, 2 da tarde, estava em Porto Alegre. Tudo que o Alessandro Barcelos teria falado para ele foi cumprido. Diferente, por exemplo, de 2020, em que ele deixa bem claro que ludibriaram, né? Eu não vou usar a palavra mentir para não ser tão forte, mas disseram para ele que ele poderia chegar aqui e brigar por títulos. Ele ainda fala dos 2 jogadores que ele queria, e isso aqui no canal já falei, Voz do Gigante também já falamos diversas vezes, né? Que ele pediu 2 jogadores para continuar depois do Bosquilha ter lesionado, depois o Saravia lesionado também em 2020, e o Inter não deu, e por isso ele então chegou. Como não cumpriram, eu não quero mais ficar aqui, assim como com o Atlético Mineiro. Claro, ele dá uma alfinetada indiretamente no Rodrigo Caetano, mas também nos dirigentes da época, né? E aqui tem que deixar bem claro, muita gente pegou e falou que ele estava falando que o Roberto Melo mentiu. Não, o Roberto Melo não estava mais no departamento de futebol. Quem estava no departamento de futebol mesmo era o Rodrigo Caetano, com o presidente Marcelo Medeiros como o grande chefe do vestiário naquele momento, porque o Roberto Melo, ele tinha sido demitido, né, da pasta do futebol. O Alessandro Barcelos assume, e ali, inclusive, que ele começa a estreitar relações com o técnico argentino. Depois o Alessandro Barcelos também, ele concede uma entrevista. Na verdade, quem concede uma entrevista primeiro é o Magrão. Então vamos falar na ordem, tá? Pra gente fazer meio que bastidores em cima de tudo isso. O Magrão, ele deixa muito claro que se o Alessandro não ganhar a eleição, ele está saindo do clube. Porque ele deixa também claro que o Alessandro Barcelos é importante na continuidade, porque o que ele enxerga, ele, Magrão, enxerga do que foi feito e do trabalho e esforço financeiro que foi feito. Ele destaca que o Inter tem negociações avançadas com 3 jogadores. Tá? E eu não sei qual é o terceiro, mas um deles é o Bruno Rodrigues, que teve inclusive uma reunião no Rio de Janeiro entre a direção do Inter e o staff do jogador. O Scarpa, que eu já falei por aqui também, o jogador está, em termos de salários e bonificações e tudo mais, o Inter sabe que chega nos valores, e a grande questão é como pagar o Nottingham Forest, porque eles querem os 4,5 milhões de euros à vista, e o Inter quer parcelar. E um terceiro jogador, eu ainda não sei quem é, mas se diz que é um defensor. É um defensor. E aí eu tô indo atrás do nome ainda para trazer para vocês. E ele chega e diz o seguinte, né? Ele tem de 80 a 100 milhões de reais para fazer investimentos no ano que vem. Algo que não se tinha há muito tempo. Isso o Magrão falando. E aí ele começa a citar nomes do departamento de futebol. Adriano Loz, Dave Bandeira, o Caco, enfim, a nutricionista, todo mundo, tá? E aí ele diz assim, todos ali são profissionais. E aqui que eu quero destacar para vocês o seguinte, o Roberto Melo, durante a campanha, ele vem falando que o departamento de futebol do Internacional não tem profissionais. O departamento de futebol está defasado nesse sentido, né? Falta um executivo, falta o profissionalismo, né, que o presidente Alessandro Barcelos teria prometido. E essa é a grande rusga do Magrão com as falas do Roberto Melo. Né? Porque ele, em determinado momento, o Magrão destaca assim, ali tem uma sala de executivo, e essa sala agora virou minha, porque me deram essa sala.
Os funcionários do Inter me deram essa sala. Os profissionais do Inter me deram essa sala. E aí ele começa a dizer, né, o tempo de serviço, o tempo de clube que os profissionais que estão no vestiário já têm de serviços prestados pelo Internacional. Então, ele deixa muito claro que ele ficou incomodado com a forma com que o Roberto Melo fala dos profissionais que estão ali no departamento de futebol. E deixa muito claro também, né? Até tem um story, esse aqui, ó, da Paola, que é a esposa do Magrão, né? Falando do clube do coração deles, falando que eles vieram para fazer um trabalho no clube que eles amam e tal. O Magrão, inclusive, chega a citar o filho dele no meio da Popular, né, e todo o envolvimento que a família tem junto com o Internacional. E aí, por fim, o Alessandro Barcelos, né, que destaca várias questões da temporada. Ele diz que erraram bastante. Eu acho que me falta o meia-culpa, sabe? Eu acho que a frase assim, fizemos muito, mas não fizemos tudo, eu acho que ela é vaga. Eu acho que ela é bem vaga. Ela precisa ser mais pontual. Por exemplo, deixamos de contratar no início do ano, perdemos jogos em que não poderíamos perder porque apequenamos o Inter em alguns momentos, né? Quando a gente perde para Melgar, quando a gente perde para Globo, quando a gente perde para Vitória, quando a gente perde para América Mineiro, quando a gente perde para Caxias. Eu acho que ali falta também um pouco do meia-culpa, né? Do que vou aprender a partir dessas burradas que fiz, se for reeleito. Mas aí ele deixa claro também que existem outros pontos na campanha adversária, e aí a coletiva virou um uso da máquina, né, para fazer campanha, que é um absurdo. Que aí o presidente chega e diz o seguinte: Claudinho é um absurdo, o Inter vai quebrar se trouxerem o Claudinho, ou se usarem mesmo, né, do artifício de uma contratação de 100 milhões para reforçar o Inter. O Inter não consegue fazer um aporte de 100 milhões. Claro, teria o Sonda, mas vai saber, né? Vai saber como é que vai ser essa questão, porque principalmente ele destaca isso, né? Tá todo mundo falando que o Sonda vai doar dinheiro e tal, né? Que o Sonda ajuda o Inter. E aí ele usa a frase: não existe almoço grátis. Quando ele diz não existe almoço grátis, aí ele menciona dados da contabilidade do Internacional, e aqui, ainda que seja uma informação, também é o uso da máquina, né? Porque ele usa assim: sem dados da contabilidade do Internacional, que todos os negócios que o Delcir Sonda fez com o Internacional deram um superávit de 16 milhões de reais para ele. O Sonda ganhou dinheiro. E aí, claro, muita gente me questiona, mas Ernest, ele é um investidor, ele tem de ganhar dinheiro. E eu concordo plenamente. A grande questão é que o Roberto Melo fala que ele perdeu dinheiro. Ele, na verdade, não perdeu dinheiro, ele pode ter perdido dinheiro numa negociação, mas pelos números do Alessandro Barcelos, ele ganhou 16 milhões de reais. Ele pode ter perdido na negociação com o Alexandre Ernest, mas na negociação com o João ele ganhou. Se tu juntar todas essas questões, ele ganhou 16 milhões de reais. Ao mesmo tempo, o Inter ganhou muitos títulos com os jogadores que ele trouxe. Então fica uma faca de dois gumes nesse sentido, e claro, né, muita coisa vai ser falada, não só hoje, mas também na sexta e principalmente no sábado, no pátio do Gigantinho. Tu vai votar em quem? Barcelos? Melo? Vai votar nulo? Não tem condições de votar? Bota nos comentários aqui, vamos trocar uma ideia ao longo de todo o dia, beleza? Tamo junto, um forte abraço. Tchau!